Shalom Brahai, sejam todos muito bem-vindos, sou o irmão Gil. Bom, pessoal, dando continuidade no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, e vamos estar meditando sobre aquele versículo, um cordão de três, né? Um cordão de três pontas, ou de três nó, ou de três... Enfim, vamos analisar a respeito desse assunto, porque isso mexe muito com a gente, ok? Bom, pessoal, para quem... Algumas pessoas me perguntaram ainda, né, se tem vaga no meu curso. Não estou dando curso não, pessoal, tá? Então tudo que está aqui é para vocês, tá? Tudo que tem aqui, alguém quiser uma informação a mais, pode me chamar no WhatsApp ou nos comentários que a gente vai estar comentando, ok? Então não sou teoria, não sou professor de nada aqui, ok? Somente estudo e repasso a vocês, tá, ok? É um prazer estar todos vocês aqui ensinando cada vez mais ainda, tá? Bom, pessoal, vamos lá, beleza? Eclesiastes 4, a nossa leitura vai estar baseada a partir do versículo 9 adiante, tá ok? Tá aqui a Bíblia Sagrada, tá ok? Eu ainda uso a Bíblia Sagrada porque tenho que estudar mais ainda, ok? Bom, pessoal, vamos lá, beleza? Então o versículo 9 fala assim, que é melhor ser dois do que um, ter melhor pagamento do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta, né? O outro levanta o seu companheiro. Mas aí do aquele que estiver sozinho, se cair, não tem quem tire ele do buraco, tá ok? Não tem como salvar ele, ok? Também é ser melhor dois se estiver dormindo junto por causa do frio, tá? Por causa do frio, porque um esquenta o outro, ok? E aquele que estiver sozinho não tem como se esquentar. E se alguém quiser prevalecer contra um homem só, ok? Esse homem sozinho vai perder. Mas se tiver dois, né, não tem como... há mais chance do que dois ganhar do que aquele que está sozinho. Então a Bíblia fala a respeito disso. Fala sobre o jovem, sobre o rei tolo, né, um rei já velho e burro, e o jovem rei que é sábio, ok? Bom, e a gente traz isso para a nossa vida espiritual. Então vamos embora aqui fazer aqui um resumo rápido para vocês. Já dei uma breve leitura, então vamos fazer aqui um resumo rápido para nós aqui, ok? Então vamos lá, Eclesiastes 4, a partir do versículo 9 e 12, fala o seguinte: nos ensina que é melhor ter companhia do que estar sozinho, pois dois são mais fortes. Eles se juntam ao cair, tá? Ele pode se ajuntar, né? Quando os dois, por exemplo, dois cair, os dois podem ali um ficar em cima do outro e sair do buraco. Ou seja, uma mente pensa pouco, né? Mas duas mentes pensam mais e mais ainda. O que vai depender é da sua companhia, tá? Isso aí vamos falar depois, tá? Essa questão de ter duas cabeças, três cabeças pensando, isso a gente vai falar depois, tá? Vamos lá. Assim, dois homens trabalham mais e vão ter tempo suficiente para acabar o seu serviço, né? Você sabe muito bem disso, para quem trabalha aí em peão de obra, para quem trabalha organizando as coisas, tirando uma coisa daqui, colocando ali. Então, um cara sozinho vai levar mais tempo para levar 100 caixas daqui para o outro galpão, mas se tiver dois, o tempo vai ser menor e vai ser menos esforço, menos trabalho, e excessivamente assim. Se tiver três caras trabalhando nesse mesmo ritmo, menos tempo, tá? Menos tempo, ele vai ter mais tempo para ele e menos trabalho, porque ele vai dividir em três, tá? Beleza? Pois é. Então o versículo vai ensinar sobre esses versículos vão ensinar a olhar a sua companhia, saber como tratar a sua companhia, saber que você, em vez de você estar sofrendo, em vez de você estar morrendo no trabalho, você deveria ter alguém para te ajudar, alguém para te orientar, nem que seja alguém para te dizer para a esquerda ou para a direita. É uma coisa muito importante a respeito disso, tá ok?
E dentro do contexto cristão, né, os cristãos tomam isso muito para si, como esse cordão, né, essa corda de 3 bordão, que seria aí a Deus na vida dos cristãos, ou Jesus Cristo como essa terceira, esse terceiro fio, vamos falar assim, terceiro fio, né? Enfim, é como se fosse fazer uma trança, né? Pego o meu cabelo aqui, eu tenho que dividir ele em 3 partes para fazer uma trança, ok? Bom, isso aí a gente vai comentar um pouco mais para frente. Então vamos embora, pessoal, beleza? Mas a gente vai falar um pouco mais profundo. Melhor são 2 do que 1, porque tem melhor pagar ao seu trabalho, ok? O versículo 9 vai falar sobre a respeito disso, ok? Vamos lá. Ajuda mútuas, né? Ou seja, ajuda de alguém, ajuda de mais pessoas. Se um cair, o outro levanta, mas se estiver sozinho, quem vai levantar essa pessoa? Quem vai ajudar essa pessoa? Então, é bom você saber escolher a sua companhia, saber que você não está sozinho. É a mesma coisa de, vamos supor, você está andando numa mata e de repente aparece um animal selvagem. Um animal selvagem, se você estiver sozinho, é bem capaz de você perder essa guerra, mas se tiver 2, né, o animal selvagem ele vai pensar direito, né? Se vocês reagirem, tá? Vocês saber reagir a esse animal, a esse ataque desse animal, ele vai soltar você, ele não vai nem querer encarar você. Tudo isso é uma questão de mente, de sabedoria na hora de você enfrentar o seu adversário, você enfrentar essa adversidade da sua vida que está acontecendo, ok? O calor, né? O calor, a Bíblia fala sobre os 2, né? Se ajuntarem, né? Se 2 se ajuntar, eles vão se aquecer, ok? Mas se um estiver sozinho, quem vai aquecer o outro, ok? E isso vai se refletir em toda a área da nossa vida. Tem momentos da nossa vida que nós estamos frio, congelado, nós estamos parados na nossa vida. Existe momento que nós estamos assim, não sabe nem o que aconteceu e não sabe nem como sair dessa situação quando nós estamos sozinhos. Mas quando nós participamos, o nosso pensamento, com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa esposa, todos vão procurar uma saída, todos vão procurar uma saída para você. Eu falo isso, pessoal, porque eu tenho minha esposa, tá? Eu converso muito com ela. Tem a minha mãe que eu converso muito, tem meu pai que eu converso muito. Meu pai e a minha mãe são as últimas pessoas que eu vou relatar os meus problemas, tá? São os últimos, porque eu tenho tenho a minha esposa, tenho meus filhos, tenho meus irmãos, tá ok? Tudo isso para evitar um problema para minha mãe e para meu pai, mais preocupação. Mas vai chegar o tempo sim, se eu não conseguir, é eles que eu vou recorrer, tá? Então meu pai e minha mãe serão os últimos que eu vou recorrer a ele. Primeiramente vou recorrer a Deus, tá ok? Mas vou recorrer principalmente a meu pai e minha mãe para ver se eu consigo achar uma saída, para ver se eu consigo sair desse problema, para que eu não possa trazer mais problema para os meus pais, pois eles já estão avançados, estão chegando aos 70, né? Beleza? Aos 70 anos. Beleza? Resistir, né? Resistir. Contra alguém que vai lutar contra essa pessoa, vai brigar contra essa pessoa, tá ok? Então a Bíblia fala que é melhor ter força, tá? Então nesse caso é melhor você ter 2 pessoas brigando contra uma, ok? É isso que a Bíblia está dizendo. Então vamos trazer isso como uma briga mental, uma briga sentimental, uma briga financeira. Se tiver 2 pessoas pensando como vencer essa briga, como vencer essas 2 pessoas lutando para que você possa vencer esse problema na tua vida, ok? É claro que, poxa vida, homem nenhum quer que a sua esposa trabalhe. Vou deixar aqui bem claro para vocês, não quer, homem nenhum quer que a sua esposa trabalhe, porque ele é o homem e ele tem que dar o jeito de resolver esse problema financeiro, tá ok? Mas chega o ponto que a esposa fala, amor, você não está conseguindo sozinho, agora deixa eu trabalhar, deixa eu voltar a trabalhar, eu vou voltar a trabalhar, e assim vai entrar um dinheiro a mais, vai entrar uns 600, R$1.000, R$1.500, não sei quanto, mas é uma ajuda financeira, é uma ajuda também espiritual. É claro que o homem não vai gostar disso, mas porém é uma ajuda, ok? Então assim eles vão conseguir sair desse problema, dessas dificuldades,
ok? Beleza? Vamos lá. Então, o contexto de Salomão de Eclesiastes, né, Salomão que é o autor, observa que a vida debaixo do sol é concluída, é um círculo, né? Sempre vai estar começando, terminando e vai começar de novo esse mesmo ciclo, tá ok? Problemas na nossa vida, dificuldade, discussão, sempre vai ter esse mesmo ciclo, é a mesma coisa vai acontecer. É igual o cara que vai discutir, né? Um homem vai discutir com a mulher e o cara fala assim, de novo essa mesma discussão, eu já sei o final dessa discussão, eu já sei o final dessa briga entre nós dois. É mesmo quando a mulher fala, isso aí já sei o que vai dar. Então, se você já sabe em que vai dar, você tem que trabalhar para mudar esse final, tá? Eu sei que é aonde a gente vai com essa discussão. Eu sei aonde a gente vai. Eu sei o que vai acontecer. A pessoa, homem e mulher fala isso demais. Se você sabe aonde vai essa discussão, o que pode gerar, termina ela agora e não volta a ter esse problema na tua vida. Esse é o problema de muitas pessoas, ok? Voltando à origem, aonde perdeu tudo e volta a perder novamente, ok? No trabalho, né? No trabalho é o parceiro, né? O parceiro, um apoiando o outro para alcançar os seus objetivos no seu trabalho, superando o obstáculo. Cara, eu trabalho muito com equipe, tá? Então, às vezes, quando eu sou montador de arame, às vezes nós temos que trabalhar com 4 pessoas, com 5 pessoas, às vezes temos que trabalhar com 3 pessoas, às vezes tem que trabalhar eu e mais um, e às vezes eu tenho que trabalhar sozinho, e vice-versa, tá? Não é só eu, esse aqui é o montador de andame geral, tá? Por quê? Porque a gente sabe que nós temos uma tarefa a fazer, e se eu fazer essa tarefa sozinho, eu vou levar muito tempo, mas com a ajuda de 2 ou 3 ou 4 pessoas, uau, esse trabalho ele fica muito mais leve e a gente termina muito mais rápido. Então, um serviço que ia levar 4, 5 horas, eu vou fazer com a ajuda da minha equipe, de que estão comigo, vou fazer isso em meia hora, em 1 hora, ok? É isso que nós devemos pensar, isso que devemos analisar. Então, muitas vezes, muitas pessoas, muitos encarregados erram por causa disso, tá ok? Não quero aqui falar muito de trabalho, mas eu quero falar isso aqui para vocês. É você saber que a pessoa que vai estar ao teu lado, ele precisa trabalhar junto contigo. Ele precisa ter a mesma mente, ele precisa ter a mesma visão, tá ok? Não é uma visão de eu vou fazer sozinho, eu planejei isso, tá? Tu pode ter planejado, mas você, quem vai executar vai ser eu, fulano, secando e beitando, porque nós somos uma equipe. Então, muitas vezes, o versículo bíblico, o provérbio 4 está dizendo isso para nós, tá? Se um cordão de 3, tá? De 3 dobra é mais difícil quebrar, imagine um de 5, de 4. Estão me entendendo? Se é mais rápido fazer um serviço trabalhando 2 pessoas, imagine você trabalhando com 4, 5 pessoas. É isso que a Bíblia está dizendo para nós, tá ok? Vamos lá. Relacionamento no casamento ou amizade. A união traz a força, segurança, bem-estar. Ou seja, a vida é melhor quando a gente tem esse caráter, colocar Deus no meio da nossa vida espiritual. Aí que vai entrar a nossa vida espiritual, é a gente colocar Deus no nosso projeto, é Deus colocar Deus na frente de tudo aquilo que pode dar certo ou às vezes que pode dar errado. A gente só muitas vezes não colocamos Deus no lugar dele, tá? A gente quer colocar Deus lá no último lugar e às vezes a gente acaba nos perdendo com tempo, com pessoas que não valem a pena, pessoas, enfim. Traga isso na tua vida. Então, na tua vida social, espiritual, amorosa, familiar, trabalhista, seja a tua área qual for, sempre fala colocando Deus, sempre põe Deus na frente, sempre põe Kadosh Baruch Hu, aquele criador, o único criador de todas as coisas, todo poderoso. É ele que você tem que colocar. Então, o cristão, ele tem que colocar a sua fé no seu Criador, no teu Salvador, em Jesus Cristo. O cristão tem que colocar isso. Não é só falar. Poxa vida, às vezes nós falamos e não cumprimos nada daquilo que nós prometemos a Deus. Então, muitas vezes, nós devemos colocar Deus diretamente na nossa vida. Porque sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não conseguimos resolver nada.
Porque se não for a graça do nosso Deus e a doce consolação do Espírito Santo, nós já teria sido tragado nesse mundo. Nós já não estaria aqui. Nós já estaria perdido batalhas e batalhas. Nós nem estaria aqui mais aqui. Então, muitas vezes é isso que eu quero trazer para vocês, falar com vocês isso, tá? Então, o resumo de tudo isso, o trecho enfatiza que a solidão diminui muito o ser humano. A solidão. Quando você está sozinho, quando você não tem apoio de ninguém, quando você abre mão, tá, daquele que pode te fazer bem, tá? Enquanto a união, a amizade da família, esse bem-estar com Deus, essa aproximação de Deus na tua vida, pode muito bem multiplicar as forças e ter apoio e ter capacidade para superar qualquer dificuldade na tua vida. Você não está sozinho, não tenta vencer essa guerra sozinho, não tenta superar isso sozinho. Muitas vezes as pessoas vão ao psiquiatra, elas vão ao psicólogo e elas precisam entender que muitas vezes os problemas da nossa vida, às vezes elas são pelas pessoas que estão ao nosso redor ou por falta de pessoa ao nosso redor, ok? Ou seja, há pessoas que estão ao nosso redor, ela pode até mesmo tirar nossa força. E tem pessoas que estão ao nosso redor que pode nos dar força, alegria. Então muitas vezes um homem, eu falo assim a mulher, que às vezes o homem dificilmente ele vai pedir ajuda, dificilmente ele vai pedir apoio, mas tem uma coisa muito legal no homem, é que quando ele sai de manhã cedo, ele passa pelos quartos dos filhos, ele olha os filhos, ele não precisa perguntar, o homem nunca vai perguntar para os filhos, vai chegar lá, abraçar o filho, dificilmente o homem fazer isso, mas só do homem passar e olhar como que estão os seus filhos, sua esposa, seu marido, isso já traz força para ele, tá? Já traz força dele superar as suas dificuldades. É muito interessante, é muito importante isso também na nossa vida, porque por mais que o homem ache que ele está sozinho, ele não está sozinho. Eles têm ali na mente dele, colocada na sua mente, a imagem do seu filho, a imagem do seu cônjuge, a imagem do seu Deus. Então, para finalizar, vou deixar duas coisas aqui rapidamente para você, que já está grande demais o vídeo, tá? Primeiro, então Canaã, filho de Cã, quando ele foi morrer, ele chamou os filhos dele e disse: olha, vocês devem se amar, vocês devem, acima de todas as coisas, estar junto. Canaã falou isso, tá? Mas não pense que é uma coisa boa, não pense não que é uma coisa boa, pense que é uma coisa ruim. Ou seja, Canaã está dizendo: olha, quando um pecar, todos devem pecar. Quando um errar, todos devem errar. Então é isso que Canaã deixou para os seus filhos ali na terra de Canaã, tá? Não vou estar aqui em estudo agora, tá? Mas é isso que Canaã estava passando para os filhos deles. E aí não é à toa que tiveram as cidades de Sodoma e Gomorra, porque cada uma era malvada, cada uma amava o mal que a outra fazia, copiava o mal uma da outra. Então muitas vezes é isso, tá ok? E a segunda passagem fala sobre José, é uma coisa muito interessante. Então José, ele foi testado, Deus testou José, uma coisa muito interessante, olha só. Então fala que a mulher de Potifar, ela tentou fazer relação sexual com José. Então José, ele estava quase caindo, quase caindo, que de repentemente ele olha pela janela e ele vê a imagem do pai dele. Cara, isso aqui é fantástico. Ele vê a imagem do pai dele. O pai dele, ele vê aquela imagem e fala para ele: olha, você não é pastor dessas mulheres. Você é pastor de ovelha. Você não é pastor dessas mulheres. Você é pastor de ovelha. E aí José, vendo a imagem do pai dele falando com ele, puf, caiu na real. Ele acordou e foi a hora que ele fugiu. Então o que nós devemos trazer isso para nós? É essa imagem que nós devemos ter sobre a nossa vida. É saber não fazer coisa errada. É saber seguir os padrões que Deus colocou na nossa vida, para a gente sair de cada problema, de cada dificuldade.
tá ok? Então é isso que Deus está dizendo, está trazendo para nós, para nossa vida, tá ok? Então, que vocês possam superar suas dificuldades, seus problemas, que vocês possam estar unidos em Deus, em Cristo, em seus projetos, que tudo possa dar certo na tua vida. Desde agora para todo sempre, Deus abençoe vocês. Amém e amém. Até a próxima. Se você gostou, compartilha, deixe seu like, deixe o seu comentário e vamos que vamos. Até a próxima.